O ego estabelece relacionamentos apenas para conseguir alguma coisa. E assim iniciamos nosso vídeo de número 132 da série de estudos do livro de texto do Sem um Curso em Milagres. E vamos tratar da seção 7, o sacrifício desnecessário, do capítulo 15, o instante santo. Conforme é nosso costume, vamos ler esta sessão com alguns comentários de nossa parte. E, neste caso dessa sessão, vamos dividi-la em 2 vídeos por ser muito extenso o seu assunto aqui tratado. Além da pobre atração do relacionamento de amor especial e sempre obscurecida por ela, está a poderosa atração do pai pelo filho. Não há nenhum outro amor que possa satisfazer-te, porque não há nenhum outro amor. Esse é o único amor que é inteiramente dado e inteiramente retribuído. Sendo completo, ele nada pede. Sendo totalmente puro, todas as pessoas reunidas nele têm tudo. Essa não é a base de nenhum relacionamento no qual entre o ego, pois todo relacionamento em que o ego embarca é especial. Então, aqui ele começa já dizendo que o único amor que vai nos satisfazer é o amor do pai pelo filho, que é essa poderosa atração. Não há nenhum outro amor. Esse é o único amor que é inteiramente dado e inteiramente retribuído. Sendo completo, ele nada pede. Sendo totalmente puro, todas as pessoas reunidas nele têm tudo. E este é o amor onde o ego não se mete. Porque todo o amor que o ego entra, segundo seu entendimento, está num relacionamento especial. E nós vamos adentrar mais sobre o que são esses relacionamentos especiais. O ego estabelece relacionamentos apenas para conseguir alguma coisa e quer manter a pessoa que dá presa a ele através da culpa. É impossível para o ego entrar em qualquer relacionamento sem raiva, pois o ego acredita que a raiva faz amigos. Não é isso o que ele afirma, mas esse é o seu propósito, pois o ego realmente acredita que pode conseguir as coisas e mantê-las fazendo com que o outro seja culpado. Essa é a sua única atração, uma atração tão fraca que não seguraria ninguém, exceto que ninguém a reconhece, pois o ego sempre parece atrair através do amor e não tem qualquer atração para qualquer pessoa que perceba que ele atrai pela culpa. Então a base dos relacionamentos do ego está na culpa, que transforma em raiva, pois o ego acredita que a raiva, segundo ele aqui, faz amigos. Mas não é isso que ele afirma, mas esse é o seu propósito. O ego
realmente acredita que pode conseguir as coisas e mantê-las fazendo com que o outro seja culpado. Essa é a única atração, uma atração tão fraca que não seguraria ninguém, exceto que ninguém a reconhece. Ou seja, ele camufla essas relações que estão baseadas na culpa, na raiva, como que se fosse uma relação de amor que ele atrai através do amor. Mas o que é esse amor? Esse amor especial, esse amor dirigido. A atração doentia pela culpa tem que ser reconhecida pelo que é, pois, tendo se tornado real para ti, é essencial vê-la claramente e, retirando do teu investimento nela, aprender a abandoná-la. Ninguém escolheria abandonar aquilo que acredita que tenha valor. No entanto, a atração da culpa só tem valor para ti porque não olhaste para o que ela é e a julgaste completamente no escuro. À medida que a trazemos à luz, a tua única questão será a razão pela qual algum dia a quiseste. Não tens nada a perder olhando-a com os olhos abertos, pois tamanha feiura não tem lugar na tua mente santa. Esse anfitrião de Deus não pode ter nenhum investimento real nisso. Então ele diz aqui que é essencial que nós reconheçamos que em nossas relações nós somos atraídos pela culpa. Investimos nela. Ele diz que temos que ver isso claramente para poder abandoná-la. E aqui ele fala, ninguém escolheria abandonar aquilo que acredita que tenha valor. Então, se a culpa não tiver nenhum valor para nós, e nós, ao identificarmos essa culpa em nossos relacionamentos, nós teríamos condição de abandoná-la. Em vez de estar alimentando-a, como fazemos em nossos relacionamentos especiais, quando estamos sempre apontando o dedo para o outro, fazendo-o sentir culpado. Essa é a estratégia do ego. Ele projeta aquilo que ele não dá conta de ver em si, no outro, sem saber que o outro representa ele mesmo. Essa é a ignorância do ego por se julgar separado e acha que quando ele projeta a culpa fora de si, ela está lá e não nele próprio. Mas não tem como abandonar a origem da culpa que está na mente. Entende isso? Pois a mente é única. Ela sempre vai voltar para si mesma. Essa culpa dentro da própria mente. Entende que não há possibilidade de fuga na própria mente? Dissemos antes que o ego tenta manter e aumentar a culpa, mas de tal forma que não reconheças o que ele quer te fazer. Como falamos, ele está escamoteando, ele está escondendo essa culpa em nome do amor especial. Pois a doutrina fundamental do ego é que
escapas daquilo que fazes aos outros, que nós acabamos de mencionar. O ego não quer bem a ninguém. No entanto, a sobrevivência do ego depende de acreditar que estás isento das suas más intenções. Ele aconselha, portanto, que se fores seu anfitrião, ele te capacitará a dirigir toda a raiva para fora, protegendo-te desta forma. Aqui nós estávamos falando dessa projeção. Ele dirige para fora, dirige para o outro, ou para uma condição que ele se julga que está incomodando. E assim ele embarca em uma cadeia sem fim e sem recompensa de relacionamentos especiais forjados na raiva e dedicados apenas a uma crença insana, a de que quanto mais raiva investes fora de ti mesmo, mais seguro vens a ser. Bom, isso daqui não precisa nem de mencionar a insanidade disso. E isso não é percebido por nós, que já falamos que camuflamos em nossas relações especiais através de um amor especial. E aqui ele fala, e assim ele embarca em uma cadeia sem fim e sem recompensa de relacionamentos especiais forjados na raiva. É o que nós fazemos. Queremos trocar de parceiros, achando que em outros relacionamentos nós vamos se dar melhor, que terá mais paz, mas ao vivê-los, vemos que estamos dentro das mesmas condições dos relacionamentos anteriores. E vemos que estamos repetindo os mesmos processos infinitas vezes, sem fim. Percebe isso? Por isso que dizemos aqui, não há fuga do processo mental mecânico. É essa corrente que prende o Filho de Deus à culpa e é essa corrente que o Espírito Santo quer remover da tua mente santa, pois a corrente da selvageria não tem lugar em volta do anfitrião escolhido de Deus, que não pode fazer de si mesmo o anfitrião do ego. Em nome da tua liberação e em nome daquele que quer liberar-te, vamos olhar mais de perto para os relacionamentos que o ego contrai e permitir que o Espírito Santo os julgue verdadeiramente. Pois é certo que, se olhares para eles, tu os oferecerás alegremente a Ele. Por que nós vamos oferecer os nossos relacionamentos alegremente a Ele? Se reconhecermos que esses relacionamentos estão baseados na raiva, na culpa, e nos quais nós estamos colhendo conflitos, sofrimento, dores, falta de entendimento. Jamais a paz e o amor, que não habitam esses relacionamentos propostos pelo ego. Pois como que um relacionamento proposto pelo ego poderá dar certo
se ele sempre está querendo alguma coisa, se ele está querendo algo porque ele está em falta. E veja, isso se dá com o outro que está na mesma condição, que está querendo alguma coisa também, que o outro também não tem. Isso pode ser traduzido da seguinte forma, num dito popular, antigo, mencionado pelos nossos avós: 2 sacos vazios não param em pé. Então, nós buscamos relacionamentos que não irão subsistirem, pois eles estão baseados em falta, em algo que não é real. De uma forma ou de outra, todo relacionamento que o ego faz se baseia na ideia de que, se sacrificando, ele venha a ser maior. O sacrifício, entre aspas, que ele vê como purificação, de fato, é a raiz de seu amargo ressentimento. Por que o ego fica ressentido? Vamos ver aqui. Pois ele preferiria atacar diretamente e evitar o adiamento do que realmente quer. Porque se ele ataca diretamente, ele fica exposto. Então, é uma forma dele escamotear esse ataque, reprimindo-o. Mas vamos ver o que acontece. Entretanto, o ego toma conhecimento da realidade, entre aspas, conforme a vê, e reconhece que ninguém poderia interpretar o ataque direto como amor. É o que nós acabamos de dizer. Entretanto, tornar culpado é ataque direto. Então, quando você torna alguém culpado, que nós acabamos de citar, quando você aponta o dedo para alguém, isso é um ataque direto, embora não pareça ser. Por que um ataque? Porque está movido pela culpa. E para você se defender da culpa, você acaba atacando. Pois os culpados esperam o ataque e, tendo o pedido, são atraídos para ele. E isso é o sistema que nós estamos submetidos em nossas relações especiais, que é algo fragmentado. Pois o ego, em sua natureza, é fragmentado. Ele se desligou do todo para conformar-se em uma ideia pessoal. Esse é todo o nosso problema. Não só em nossos relacionamentos, mas em tudo, até naquilo que nós estamos percebendo e vendo, pois estamos percebendo algo parcial e fragmentado. Por isso é dito que nós não vemos a realidade daquilo que é, mas daquilo que eu penso que é.
E aí tem um desentendimento, pois sobre uma mesma coisa pode ter pareceres diversos manifestados por outras pessoas dentro desse sistema fragmentado. Em tais relacionamentos insanos, a atração do que não queres parece ser muito mais forte do que a atração do que queres. Olha que situação mais conflitante. E isso pode ser resumido numa frase: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. E isso acontece conosco N vezes. Pois não sabemos pois nem sabemos o que é o bem, nem que seja o mal. Tal é a nossa ignorância. Pois cada um pensa que sacrificou alguma coisa pelo outro e o odeia por isso. No entanto, é isso que ele pensa que quer. Ele não está absolutamente apaixonado pelo outro. Apenas acredita que está apaixonado pelo sacrifício. Caramba, isso é muito complicado. Imagina uma pessoa ou dois seres que se julgam apaixonados um pelo outro e dizer a eles que eles estão apaixonados pelo sacrifício, um em relação ao outro, não pela liberdade. Quem vai acreditar nisso? Por isso que diz que a paixão é cega. E por esse sacrifício que exige de si mesmo, ele exige do outro que aceite a culpa e também se sacrifique. Meu Deus. O perdão vem a ser impossível, pois o ego acredita que perdoar o outro é perdê-lo. É apenas através do ataque sem perdão que o ego pode assegurar a culpa que mantém todos seus relacionamentos juntos. Isso daqui é complicado. Pois a gente acha que sofrendo é que estamos amando. Por isso ele diz que é um sacrifício que o ego nos exige, não o amor, que não tem nada a ver com sacrifício. Porque sempre os confundimos nessas relações. Sacrifício com amor. Eu vou me sacrificar para o outro, para que ele me reconheça, ou para permanecer do lado dele, pois me sinto tão só. No entanto, eles apenas aparentam estar juntos, pois para o ego os relacionamentos significam apenas que os corpos estão juntos, o que acabamos de mencionar. Não importa o que eu estou passando, desde que estejamos juntos, é o que importa. É sempre isso que o ego exige e não se opõe a que a mente vá a qualquer lugar ou ao que ela possa pensar, pois isso não parece importante. Enquanto o corpo estiver lá para receber seu sacrifício, ele está contente. Para o ego, a mente é algo privado e só o corpo pode ser compartilhado. As ideias basicamente não oferecem interesse, a não ser na medida em que trazem o corpo do outro
para mais perto ou para mais longe. E é nesses termos que ele avalia as ideias como boas ou más. Essa é a avaliação do ego. Aquilo que me distancia de um outro corpo que eu julgo que amo seria um conceito de mal. E aquilo que aproxima um conceito de bom. O que libera da culpa é mal, porque ele não mais acreditaria que os corpos se comunicam e assim iriam embora. E desta forma, conforme é dito aqui, nós estamos presos uns aos outros através da culpa, da raiva, do ódio e não do amor. E quem quer ver isso em seus relacionamentos especiais? E aqui podemos nomear como especial qualquer relacionamento que nós consideramos como especiais, sejam eles familiares ou de qualquer espécie, que nós tendemos a direcionar a nossa atenção, o nosso esforço, os nossos cuidados a aquelas pessoas que nós consideramos como especiais. Não importa que você não até as considere especiais, mas pelos papéis sociais que nós vivemos, obrigatoriamente nós temos que dirigir toda a nossa atenção, todos os nossos esforços, todos os nossos cuidados a esses relacionamentos, excluindo os demais, como que se fossem relacionamentos sociais superficiais. E o que nós estudamos até agora é o seguinte: o amor não discrimina, não escolhe, não julga, não distingue ninguém e nada. O amor é integral e é dirigido a todos. Por isso que nesses relacionamentos especiais, eles se estabelecem na divisão, que vai gerar o conflito. Pois exatamente está baseado, como ele diz aqui, na culpa, na raiva. O sofrimento e o sacrifício são as dádivas com as quais o ego quer abençoar todas as uniões. Então essas são as bênçãos do ego em nossos relacionamentos, que ele nos impõe, vamos colocar assim, dessa forma, o sofrimento e o sacrifício, por acreditarmos nisso. Somos nós que impomos a nós mesmos esse tipo de sacrifício e sofrimento, acreditando que é isso que as relações vai nos proporcionar. Pois o amor é confundido com isso, esse amor especial. E aqueles que estão unidos no seu altar aceitam o sofrimento e o sacrifício como o preço da união. Em suas alianças de raiva,
nascidas do medo da solidão e ainda assim dedicadas à continuidade da solidão, cada um busca alívio da culpa, aumentando-a no outro. Veja que insanidade. É que nós sempre estamos comentando aqui, sempre apontando um dedo para o outro e o outro apontando para nós. O outro parece estar sempre atacando-o e ferindo-o. Talvez de pequenas maneiras, talvez inconscientemente. E inconscientemente está entre aspas, mas nunca sem a exigência do sacrifício. A fúria dessas pessoas reunidas no altar do ego excede em muito a consciência que podes ter disso, pois o que o ego realmente quer, tu não te dás contas. E aqui nós podemos extrapolar o que esse capítulo está nos indicando, é que dentro desses relacionamentos nossos, especiais, em que ali estão incluídos os relacionamentos familiares, em que ocorrem as maiores falta de respeito, onde se vê abusos que são permitidos. Isso é matéria para conflito que podem escalar em conflitos mundiais, em guerras factícias, que nós sequer, como que ele diz aqui, se dá conta que o cadinho, a semente de uma guerra, nasce de seus conflitos pessoais. Veja a importância de ter isso como reconhecimento para poder abandonar esse tipo de relacionamento baseado na culpa. Não estou dizendo que não haja relacionamentos baseados no amor, que esses seriam os verdadeiros, mas eles geralmente não podem ser fragmentados somente em relacionamentos especiais. Pois é impossível você amar alguém que você se julga especial e não amar o outro. Entende isso? Então, nós realmente não damos conta do que estamos vivendo num relacionamento especial. Não damos conta que somos a matéria-prima para que o conflito se perpetue neste mundo insano. E veja como que é importante reconhecermos isso para que possamos abandonar aquilo que é a causa de todo esse conflito, que está situado em nossa mente, que crê nessas crenças do amor especial, da relação especial.
e a sacraliza no altar do ego, desprezando o amor total, o amor de Deus, como ele diz aqui, que é o único que venha a nos satisfazer, que é inteiramente dado e inteiramente retribuído. E toda vez que nós estamos em um relacionamento especial, nós estamos negando este amor, até que possamos entregá-lo ao Espírito, que poderá torná-los santos. Isso é que veremos em outros capítulos, nos estudos que advirão. Então aqui encerramos essa primeira parte desta sessão e daremos continuidade a partir do parágrafo 10. Até outro vídeo que estaremos continuando esse estudo desta sessão. Gratidão a todos por ficarem até o final deste vídeo. Até lá.